Pode se sentar. Hoje à tarde eu estava meditando na palavra de Deus e é fascinante, né? Tem gente que tem medo da ira de Deus. Ele é crente, ele é filho, mas ele tem medo da ira. Mas veja, no Velho Testamento, se você ler no livro de Salmo, você vai ver: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quanto tempo dura a misericórdia de Deus? Só enquanto você não peca? Depois que você peca, cessa a misericórdia? Não, a misericórdia dele dura para sempre. Não desista, não pare, não deixe que a condenação te paralise. Eu li um testemunho esses dias aqui de um casal. Eu estou desafiando todo mundo a orar antes de dormir. Agora eu já posso começar a perguntar: quantos estão fazendo o desafio de orar antes de dormir? Vai ser uma revolução, essa igreja nunca mais vai ser a mesma. E esse casal me dizendo que eles tinham acabado de orar e começaram a brigar. Aí, o que o diabo fala? Não valeu. Você foi orar, agora está brigando. Você fez com a mão, desfez com a outra, agora vai dormir sem a bênção de Deus. Não, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você não pode desfazer o favor de Deus na sua vida. Amém, querido? Deixa eu ler alguns testemunhos. Eu falei de testemunhos ontem, me mandaram tantos testemunhos, não vou ter como ler todos hoje. Eu vou deixar para ler alguns amanhã e depois. Mas você pode mandar testemunhos também. Como eu disse, testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida conjugal são testemunhos poderosos e que pode abençoar muita gente. Pastor, o Senhor falou que a unção na nossa casa vai alcançar até a casa do vizinho. Falei mesmo. Quantos se lembram disso? Pois na terça passada, hoje é quarta? Ou é quinta hoje? Quarta. Então foi ontem. Na terça passada, um irmão lá do portal participou do culto pela TV, no YouTube. Ligou para assistir a ministração do jejum. Quando o Senhor começou a pregar, no mesmo instante, começou uma briga e uma gritaria enorme na casa do vizinho. No primeiro momento o irmão não fez nada, até que o vizinho começou a gritar pedindo socorro. O irmão correu lá e quando chegou, pensou que veria o homem batendo na mulher, mas na verdade a mulher estava possessa, agarrada no homem, mordendo nele. Não ria. O irmão rapidamente colocou a mão na cabeça. Você vê, não é líder, não é discipulador. Está me ouvindo? É irmão, é filho. Se você é filho, você tem autoridade, você tem poder. Amém? É claro que na casa de Deus nós temos funções para o governo, mas ele é um irmão. Esse irmão, o que ele faz? Ele rapidamente colocou a mão na cabeça da mulher, expulsou o demônio da mulher, o demônio saiu. Então ele evangelizou a família e os convidou para participar do jejum. Logo de cara: converte, amanhã você não come nada. A pessoa fala: não, que religião é essa, meu Deus? E naquele mesmo instante eles também aceitaram Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Deixa eu ver aqui. Pastor, estou escrevendo esse breve testemunho, muito emocionada, porque desde que aceitei Jesus, oro pelos meus pais. Já são 12 anos orando. E hoje, no caso ontem, né? E hoje, enquanto o Senhor pregava, minha irmã me enviou uma foto e um vídeo dos meus pais aceitando a Jesus durante a pregação. E eu nem fiz apelo. Já chorei, agradeci e senti no mesmo instante em compartilhar esse testemunho como é importante não desistir de orar. Deus é maravilhoso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Quantos creem no Senhor Jesus? Então a tua casa também vai crer. Não quer dizer que é instantâneo, nem quer dizer que vai ser junto com você. No caso dessa irmã, demorou 12 anos, mas não desista na promessa. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Os tempos de Deus não são os mesmos nossos. Pastor, boa noite.
apesar de tantos ataques espirituais, nesse jejum tem um testemunho. Pastor, tenho vários processos na justiça para receber. E alguns se arrastam há mais de 9 anos. E eu comecei o jejum orando sobre isso. E ontem, um deles chegou ao fim. A empresa perdeu o prazo de fazer o recurso e foi condenada a pagar. E o dinheiro já está na minha conta. Eu tenho certeza que até o final do jejum receberei vitória nos outros 3 em nome de Jesus. E lembra do dia 6 que nós temos um desafio. Temos ou não temos? Temos. Deus está abençoando porque Ele quer nos abençoar. Deus te abençoa para me abençoar. E me abençoa para te abençoar também. É uma mão dupla. Eu estou lá na minha casa, o Espírito Santo move na minha vida. Você acha que Ele move por causa de mim? Por causa de você. Porque Ele quer tocar na sua vida. Agora você está no seu trabalho e Deus move no seu bolso. E você pensa que não tem nada a ver com isso? É preciso entender que é mão dupla. Esse amém, que o Senhor tenha compaixão. Pastor, graça e paz. Quero falar um testemunho. Eu trabalho na creche da igreja. Domingo sabe. Sempre recebo os pais. E num dos atendimentos que eu fiz, o marido começou a falar e a esposa o interrompeu de forma grosseira. Tem o Nabal e a Anabeia. De forma grosseira. Então ele parou e disse: meu bem, eu compreendo o que você quer dizer. Imediatamente ela respondeu: não, meu amor. Eu estou aprendendo com o pastor Aloísio. Pode falar. Não vou te interromper. Um milagre aconteceu aqui. Isso aqui tinha anjo envolvido. É muito meu amor para cá, meu amor para lá. E a irmã disse que era só na pancada. Todo dia levar os meninos, era um só falando duro com o outro. Agora, meu amor. Eu sei que eu estou interpretando, mas ninguém fala meu amor com raiva também, não é? Fala. Amor. Mas não devia, não combina, né? Quem fala meu amor deveria falar romanticamente. Pastor, eu vou ler mais um aqui. Graça e paz. Confesso que comecei esse jejum muito desmotivada, não crendo que Deus poderia mudar o meu casamento, porque eu tinha um Nabal como marido. Eu já vi que o Nabal agora vai ficar, né? Eu vou ficar presa a esse sujeito muitos anos. Os irmãos, é impressionante como tem certas pregações que você ouve e gruda em você igual chiclete. Aleluia! Eu tinha um Nabal em casa como marido. E comecei a orar e falar com o Senhor para Ele mudar aquela situação que eu estava vivendo. Porque daquele jeito, para mim, não dava mais, pastor Aloísio. Deus fez. Deus transformou o coração do meu marido. Ele era muito bruto, sem educação. Pastor, hoje ele tem um coração leve, amoroso, cuidadoso. Eu tenho visto isso com os meus próprios olhos. E tenho experimentado o quanto meu casamento tem mudado em poucos dias. Também Deus me mudou. E como mãe, eu queria agradecer a Deus e também ao Senhor por esse jejum. Deus tem mudado a minha casa e a minha família. Nós não somos mais os mesmos. Tem um vinho novo fluindo na minha casa. Alguém vai dizer, pastor, não é assim não. Mudança é um processo. Ninguém pode dizer que mudou do dia para a noite. Ninguém lá fora pode dizer. Você pode dizer. Do dia para a noite o Espírito Santo muda você. Você dorme de um jeito, acorda do outro. Um sonho que você tem à noite muda a sua história. Quantos creem no poder de Deus? Eu creio, por isso eu prego. É claro que Deus também usa processos.
para te instruir, para te ensinar, te amadurecer. Claro que ele usa. Mas tem a transformação de ímpio em crente, transformação de um incrédulo em filho. É um processo assim, ó, pá! É água transformada em vinho. É de repente, muda completamente. O céu entra dentro da sua casa. Não é maravilhoso isso? Será que eu leio mais um? Vou ler mais um. Os irmãos são abençoados com testemunhos. Só mais um. Então, pastor, como o Senhor disse que não importava o tamanho do testemunho, resolvi te mandar o que aconteceu ontem. Tenho ouvido o Senhor contar testemunho de muitas mulheres sobre a mudança dos maridos. Mas hoje quero falar de uma mudança em mim. Aleluia! Confesso que desde que o jejum começou, temos vivido tempos difíceis. No meio de toda a tempestade, o meu carro parou de funcionar quando deixava minhas filhas na terapia. Quase chorei, porque o carro parou de funcionar. Está precisando de transformação mesmo. Aleluia. Como eu viajo muito sozinha a trabalho, e chorou porque o carro parou de funcionar. Como eu viajo, onde é que eu estou aqui? Muito a trabalho, sozinha. Então eu tenho um pouco de experiência em resolver situações com carro. Imediatamente concluí que o problema era a bateria. Liguei para o meu marido. Contei o problema. Pedi para ele ver quem poderia levar a bateria nova até onde eu estava. E decidi que voltaria para casa a pé. Senti vontade naquela hora de questionar o Senhor. Por que, Senhor? Por que esse telhado caiu? Ela quer questionar o Senhor por que a bateria do carro acabou. Às vezes é preciso dar um pirulito para alguns irmãos. A bateria acabou, troca. Simples desse jeito. Não tem motivo nenhum de chorar e nem de questionar o Senhor. Mas decidi voltar para casa louvando. Ainda que meu coração tivesse muito abalado. Muito abalado. Devido tantas coisas que estavam acontecendo. E agora, mais essa, a bateria acabou. Quando retornei para buscar as minhas filhas, tentei ligar o carro novamente várias vezes, ele não funcionou. Liguei novamente para ver se meu marido já tinha negociado a bateria nova. Ele disse que ia mandar um mecânico, que é amigo nosso, para olhar o carro. E isso iria demorar uns 30 minutos. Fiquei furiosa. Sim, claro, esperar 30 minutos. Qual madame aguenta um negócio desse? Ninguém tolera, né? Minhas netinhas não toleram. 30 minutos para ganhar um chocolate. Elas voam em cima de mim. Saber espera. Agora ninguém quer mandar testemunho mais. Eu ia mandar o meu, não vou mandar. Mas os irmãos querem que eu perca a oportunidade de te ensinar. Eu não mencionei nomes, então ninguém sabe quem é. E fiquei furiosa. Minha bebê estava comigo no carro, meus outros filhos sozinhos em casa, e ele queria que eu ficasse esperando o mecânico, só para confirmar que era a bateria, ainda tem que resolver o problema. Nós brigamos. E eu desliguei o telefone. Foi aí que lembrei da mensagem. Ainda bem que tem pregador na sua vida. Agradeça a Deus pelo pregador que você tem. Lembrei da mensagem sobre confiar em Deus e se submeter ao marido. Só pode ser o Espírito Santo. É o Espírito Santo que lembrou. Crendo que o Senhor vai dar a melhor direção. Peguei o telefone e liguei de volta para ele. E disse: amor, vou fazer o que você pedir. Aleluia! Acontece tudo em meia hora. Os irmãos poderiam ser artistas de novela. O mecânico não demorou, pastor. É o irmão da igreja. Quando ele chegou, ele só colocou a mão no carro e pediu para eu
ligar. Pois o carro não ligou. Fiquei com vergonha. O carro não tinha nada. Mas nós louvamos a Deus juntos. E o Senhor me lembrou que eu tinha decidido confiar no meu marido. E como sinal da confiança que eu coloquei nele, Deus fez um milagre no meu carro. Quantas irmãs aprenderam algo com esse testemunho hoje? Aleluia. Me perdoe. Mas um dos grandes problemas do casamento é quando duas crianças se casam. Isso é um grande problema. Quando duas crianças se casam, dá trabalho demais para o pastor. Só eu que lavo vasilha. Ele nunca carrega o lixo. O serviço todo é só eu. Ele nunca me ouve. Então, quando você tem duas crianças discutindo, porque eu não sei se eu tive 3 irmãs na minha infância. Então, era um problema sério. Então, naquela época, a gente batia escovão. Alguém é dessa época? Agora eu toquei num ponto sensível. Escovão. Escovão. Quem vai bater o escovão? Minhas irmãs sumiam que ninguém viu o rastro delas. Sobrava para quem? Para mim. E eu ficava batendo escovão dizendo, é só eu? Sou eu que faço isso nessa casa? Só eu. Por isso é preciso crescer. Crescimento é uma decisão. Entende? Ficar esperando 30 minutos para adulto é normal. Para criança é uma eternidade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Preciso avançar. Mas eu louvo a Deus porque tem irmãos virtuosos nessa igreja. Vou contar um testemunho aqui. Não sei se eu deveria contar, porque esse irmão, não sei se ele me autorizou a contar, mas vou contar assim mesmo. Porque esse testemunho dele me deixou chocado e ao mesmo tempo feliz demais com a esposa dele. Esse irmão, hoje um grande empresário aqui da igreja, não sei se eu falo o nome dele. Você já sabe o nome. Ele era de uma outra igreja. Converteu-se numa igreja pentecostal. Diz ele que tinha uns 30 irmãos na igreja. Legalista, pau na muleira, o diabo te pega hoje. Pessoa ia embora para casa assustado. Resolveu vir visitar a igreja, era jovem. Vou visitar a videira, tem culto aqui, culto de jovem enorme. Ele viu uma moça aqui, se apaixonou pela moça. Chegou para ela, né, falou para ela as intenções dele, ela falou, aqui não é assim não, aqui a gente tem que fazer corte. Você tem que falar com o meu pastor, se ele autoriza. Aí, ele foi tão confiante, falar com o pastor, e o pastor tinha problema mental, graças a Deus ele já foi removido, ele tinha um distúrbio. Aí o pastor falou para ele, quem é você? Ele falou, não, eu sou o fulano, estou querendo fazer a corte com a Beltrano. Não, essa menina é a melhor discipuladora da rede. Você nem da igreja não é, nem crente que não é. Quero conversa com você não. Pegou a porta do cristório dele, abriu e falou, você pode ir embora. Vê se isso é coisa de doido. E o coitado do irmão saiu falando o quê? Nunca mais volto nessa igreja. Eu também não voltaria. Deus que me livre. E o pior é que o povo fala que é o pastor Aloísio que ensina isso. Mas no céu o Senhor vai julgar a minha causa. Olha para cá. Ele foi embora. Ficou 4 anos sem falar com a moça. Aí a moça um dia também interessou por ele, mandou uma mensagem no WhatsApp. Oi, como vai? Ele disse que quando viu a mensagem, saiu de onde ele estava, foi a pé na porta da casa dela, bateu na porta, quando ela abriu ele falou, vim responder a mensagem que você mandou para mim. Eita, mas esse rapaz, casa. Aí, resolveram casar. Mas ele falou para ela, para videira eu não vou. Para videira eu não vou, porque lá os pastores não são certos da cabeça, então eu não vou. Ela falou, tudo bem, amor.
É aí que entra o meu testemunho dela. Tudo bem, vamos para a sua igreja. Você define, você é o homem, você define como homem onde vai ser a nossa igreja. Ele falou, vamos voltar para a minha igreja. E ela frequentou a igrejinha lá, pentecostal, ganhando pancada todo domingo. Até que teve um domingo que teve um pastor visitante. E nesse dia o pastor apelou mesmo, partiu para a ignorância. E falou que o negócio ia acontecer naquela hora. E aí ele levantou e falou para ela, hoje é o nosso último dia aqui, cansei disso aqui, vamos para a videira. Os loucos de lá são melhores que os loucos daqui. Isso é por minha conta. Aí a irmã falou o que para ele? Tudo bem, pastor. Tudo bem. Pastor, não. Tudo bem, amor. Você decide. Vamos para a videira. E vieram para a videira, estão aqui até hoje. Mas ela frequentou lá 1 ano. Aí, alguns dias depois, e isso é testemunho dele. Ela nunca falou mal da igreja, nunca reclamou da pregação do pastor, nunca disse um A para ele. Ela ia para o culto, cantava as canções, ouvia a pregação e ia embora com um semblante bom. Essa é a Abigail. E aí quando ele decidiu vir para cá, ela falou para ele, tem 1 ano que eu estou orando e jejuando para Deus falar com você. Essa é uma mulher virtuosa. Se você tem 1 ano que você está orando a respeito de algo, eu quero estimular a sua fé. Deus vai responder a sua oração. O milagre está às portas. Apenas alegre-se no Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Hoje eu passei um pouco da hora, mas Deus é bom e os irmãos também. 10º dia do jejum, pega aí o seu livro. Vê se o seu vizinho tem livro. Se ele não tem, fala para ele, irmão, compra um livro. Abençoa o pastor. Que te custa um livro? R$30? Uma bobagem. Aí você não tem, nem sua mulher tem. Agora, se você tem 2, empresta um para o vizinho. Mas fala que é emprestado. Final do culto você quer de volta. 10º dia do jejum. Ontem. Quem esteve aqui ontem? Ontem nós falamos de Gênesis 18. O dia em que Deus veio visitar Abraão e Sara. Deus pessoalmente veio dizer para eles que a promessa estava a caminho. Deus mesmo veio pessoalmente anunciar, olha, daqui 1 ano, por esse tempo, Sara vai dar à luz. Sara riu, Deus riu, os anjos riram, Abraão riu, e o nome do menino foi Riso, porque a casa onde tem a presença de Deus é um lugar cheio da alegria do Espírito. Por isso não importa ser alegre com você. Por quê? Porque a unção é também óleo de alegria. Quando você vem para cá, vem para ficar alegre, você não vai embora triste. Mesmo que você tenha chegado, algo vai acontecer em você. Mas aí, chega o capítulo 19. E a Bíblia fala no capítulo 18, que Deus chegou na casa de Abraão, que hora, quem se lembra? 12:00. Mas no capítulo 19, no verso 1, projeta por gentileza, a Bíblia fala que os 2 anjos, Deus, o Senhor Jesus mesmo não foi a Sodoma, mandou os anjos. Isso é algo espiritual, filho. Quando Deus quis falar com Abraão, ele foi pessoalmente. Quando foi para salvar Ló, ele mandou os anjos. Será que isso significa alguma coisa? E vieram os 2 anjos a Sodoma, que hora, meus irmãos? Quando a Bíblia fala à tarde, ao pôr do sol. Então, quanto tempo que eles ficaram nesse almoço? Pelo menos 6 horas de comunhão. Deus é bom demais. Mas, hoje eu quero falar sobre outra casa. Deus mostrou prazer em estar com Abraão. Abraão veio, serviu o pão, serviu o novilho, eles comeram, não é? E Deus teve prazer.
Mas na casa de Ló, não foi assim que aconteceu. Então eu quero te falar alguns princípios aqui, filho. Primeiro, pra você nunca se esquecer, Abraão é chamado de justo. E Ló é chamado de justo também. Está me ouvindo? No entanto, Abraão é um vencedor. Mas Ló termina a vida como um crente derrotado. Mas os dois são justos. Então, é possível ser justificado por fé e ainda assim perder o reino. Perder a recompensa, o galardão. Então, Ló é uma advertência muito séria para nós. Como pai de família, né? A Bíblia fala que Ló foi morar em Sodoma. Primeiro princípio, não leve sua família para o mundo. Essa é uma palavra mais para os homens. No final eu falo para as mulheres. Não leve a sua família pro mundo. Não é que Ló vivia na prática do mundo, porque lá em 2 Pedro 2, verso 7, Pedro diz que Ló vivia atormentado pelo comportamento libertino dos sodomitas. Agora, eu te pergunto, para que viver atormentado num lugar se você pode mudar para outro? Porque tinha algo que prendia Ló ali. Tinha algo que levava Ló a querer e precisar continuar convivendo com aquilo ali. Ainda que Ló realmente não participava, mas ele estava lá em Sodoma. Vivia em Sodoma. Alguém vai dizer, pastor, mas Abraão também não caiu, não foi para o Egito? Sim, está lá no capítulo 12, é verdade. Abraão foi para o Egito. Mas ele ficou no Egito? Ou ele voltou novamente para Canaã? Ele voltou. Ló não. Ló foi para Sodoma como estilo de vida. Foi viver lá. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Como que isso aconteceu? Vou te contar um pouquinho da história. Diz a palavra de Deus, lá no capítulo 13, no verso 6 em diante, diz que Abraão e Ló viviam juntos, né? Criavam gado juntos, mas eles ficaram muito ricos, tinham muito gado. E o lugar onde eles moravam não tinha pasto suficiente para todo o gado. E então os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. Abraão é preocupado com o testemunho. Abraão quer dar um bom testemunho, ele é servo de Deus. Ló não se preocupa com isso. E a Bíblia fala então que Abraão diz para Ló, você pode escolher para onde você quer ir. Se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher ir para o leste, eu vou para o oeste. Pode olhar para onde você quer ir. E o que Ló fez? Vamos ler? Gênesis 13, verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, o que Ló fez? Escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã. Onde era a promessa de Deus, irmãos? Canaã. Qual que era o lugar onde Abraão deveria permanecer? Canaã. Mas Ló foi para onde? Para as cidades da campina. E ele ia armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele não foi para Sodoma de uma vez. Ele foi para Sodoma aos poucos. Eles moravam em tendas, tanto Abraão quanto Ló. Mas em Sodoma era uma cidade. O mover de Deus naqueles dias era morar em tendas. Ele foi armando a sua tenda, até que um dia ele estava com a sua tenda tão perto de Sodoma que ele falou, gente, tem um apartamento ali, 3 quartos, maravilhoso, dá um para cada uma das nossas filhas, vamos para lá. E ele decidiu então morar em Sodoma, mudou-se para Sodoma. Isso é algo muito sério. Ló levou a sua família para fora do mover, para fora da presença. E qual foi a base da escolha dele? Diz a Bíblia que ele olhou, ele fez o quê, meus irmãos? Olhou e falou, esse lado aqui está verdinho, pasto verde, bom para o gado.
esse outro lado aqui está seco. Eu sou crente, mas não sou bobo. Vou escolher o verde. Ou seja, quando você anda baseado só na sua vista, quando você confia simplesmente na sua capacidade de decisão, tenha muito cuidado. Você pode, no final, ir cair lá em Sodoma. E viver lá em Sodoma. Isso é algo muito sério. O Senhor te livre disso. Não faça negócio baseado na aparência só. Ora ao Senhor. Não casa com a moça só porque ela é bonita, não. Ora ao Senhor. Porque tem mulher linda, quando fica nervosa, transtorna. Homem também. Ele é tão bonitinho. Ora, minha filha. Homem bonitinho. Vou falar dos bonitinhos, não, porque vai falar que eu sou invejoso. Mas homem bonitinho para mim, aleluia. Deus sabe tudo. Olha para cá, não olha a aparência das coisas. Ore ao Senhor. Ló não orou, não dependeu de Deus, dependeu da sua visão natural, daquilo que parecia óbvio. Como é que ele poderia perder um negócio? É uma completa estupidez não fazer um negócio tão lucrativo quanto esse. O que você está fazendo com a sua casa, querido irmão? Você está levando a sua casa para onde? Para a terra que mana leite e mel, ou está levando para Sodoma? Sabe uma característica desse texto? É que a Bíblia fala que Abraão estava na montanha. Na montanha. Mas Ló morava na beira do Mar Morto. Eu vou para Israel daqui 2 semanas. Os que forem comigo vão nadar no Mar Morto. Amém? Não afunda. Não precisa saber nadar. Ninguém consegue afundar no Mar Morto. Olha para cá. É o lugar mais baixo do planeta. Do planeta. Está me ouvindo? São 440 metros abaixo do nível do mar. É lá que ficava Sodoma. Ló foi para o lugar mais baixo. Mas diz a Bíblia que Abraão estava com o Senhor lá na montanha. Eu quero estar com o Senhor na montanha. Eu não quero viver no lugar mais baixo. Não quero levar minha família para os lugares baixos. Quero levar para os lugares elevados em Deus. Ainda no capítulo 19, no verso 1, quando os anjos chegaram, projeto por favor, Gênesis 19, 1. Quando os anjos chegaram, Ló estava na porta da cidade. 19, 1. Aleluia. Então os 2 anjos vieram a Sodoma e Ló estava sentado aonde, meus irmãos? Na porta da cidade. Você não sabe, mas eu estou aqui para te ensinar. Naquela época, as cidades eram muradas. E não era muro, né, de 20, 30 centímetros. As muralhas eram largas. E as portas da cidade eram um lugar muito especial. Porque era o lugar onde se reuniam os anciãos, os magistrados. Era na porta da cidade que os documentos eram registrados, que os casamentos eram celebrados, né, que a justiça era pronunciada. Tudo isso era na porta da cidade. O fato de Ló estar sentado na porta da cidade é porque ele era alguém importante lá. Ele tinha uma posição lá. E aí você começa a entender por que ele morava lá. Por que ele, mesmo vivendo atormentado com o comportamento daquele povo, ele continuava. Por quê? Porque alcançou uma posição. Eu não posso abrir mão dessa posição, né? Então Ló era aquele tipo de pai de família que valoriza o status, procura posição elevada na sociedade, mas não leva a sua família para Deus. Sabe quem é Ló? Ló é aquele de que segunda a sexta, se o menino não quer levantar para ir para a aula, apanha até perder a força, mas vai para a aula. Mas domingo de manhã, o menino fala, não quero ir para o culto. O que o Ló diz? Descansa, filho. Você estudou a semana inteira. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, eu vou levar esse menino a ter uma posição aqui em Sodoma. Mas não estou muito preocupado em levá-lo para Deus. Aqui é um lugar para você levar o seu filho para Deus. Não leve a sua família para Sodoma. Tem uma posição em Deus. Você como homem pode fazer isso.
Quantos irmãos dizem amém? Aí acontece que os anjos agora, segunda coisa que nós vemos, os anjos agora chegam na casa de Abraão. Abraão falou o quê? Mesma coisa que Ló falou. Ló levantou, foi ao encontro, inclinou com o rosto em terra e falou para eles: entra na minha casa. O mesmo que Abraão falou. O mesmo. Mas o que os anjos disseram para Ló? Não vamos entrar na sua casa. Tem algo mais sério do que o anjo não querer entrar na sua casa? Eu te pergunto, Ló era homem de Deus, sim ou não? Ele era salvo? Ele era justo? Mas o anjo não gostava da casa dele. A casa dele não era um lugar que os anjos se sentiam confortáveis. Diz a Bíblia, eu não estou tendo tempo de ler com você, mas você pode acreditar em mim e conferir depois. Diz a Bíblia que os homens de Sodoma eram tão perversos que quando eles viram aqueles anjos, eles quiseram abusar sexualmente dos anjos. A Bíblia é um livro fantástico. Queriam estuprar os anjos. E os anjos falaram: não vamos entrar não. Vamos dormir aqui na praça. Você dormia nessa praça, André Francisco? Rapaz, se eu estivesse em Sodoma, eu entrava em qualquer porta. Os caras querendo me violentar. Porque você até já ouve falar de violentar a mulher, mas violentar anjo. Você vê o nível da maldade que era do lugar. Não é? Aí quando os anjos veem aquela situação, aí os anjos entram, mas entram meio na marra. Entram forçados. Lá em Efésios 3, verso 17. Projeta para mim, por favor, mas tem que ser rápido. Paulo diz assim: habite Cristo pela fé nos vossos corações, estando vós arraigados e fundados em amor. Habite Cristo pela fé. Eu te pergunto, Cristo já habita em nós? Mas Paulo fala habite Cristo. É porque essa tradução não é perfeita. A tradução mais clara é que Cristo se sinta confortável no seu coração, estando você arraigado em amor. Que o Senhor se sinta confortável na sua casa. Há coisas que não agradam o Senhor, não vou pregar sobre isso hoje. Não vou pregar oportunamente, não é? Mas há coisas que agradam, que atraem a sua presença. Os anjos não queriam entrar. Tiveram que entrar na marra. Mas na casa de Abraão, não precisou disso. Não precisou dessas coisas, não é? Então, Ló se acostumou com o estilo de vida de Sodoma e se tornou insensível. Para Ló, o que tem? O que tem demais? Né? Ontem estava vazio aqui. Eu pensei comigo, o povo está cansado. Aí hoje de manhã alguém me disse: você assistiu o jogo ontem? Falei, miserável. Estava tudo em Sodoma. Brincadeira. Eu sei tanto de futebol quanto você sabe sobre a teoria da relatividade. Sei nada. Para mim, jogo de Brasil contra Argentina é igual Bangu contra Bom Sucesso. Está do mesmo tamanho. Mas eu respeito você, a sua emoção, sua paixão. Respeito muito isso. O problema é que às vezes seu filho é mais apaixonado no Flamengo do que em vir adorar a Deus. Por quê? Porque vê você apaixonado, mas não vê você com a mesma paixão pelo Senhor. Lá no jogo você grita, e você é um homão, 50 anos de idade, que tem aquele jeitão sério, mas quando o jogo começa você... Mas aqui no culto, fala amém, irmão. Pastor, incomoda demais. Fala, cumprimente seu vizinho. Ai, lá vem o pastor com a chatice. Mas no jogo do Flamengo tá valendo tudo. Estou falando Flamengo, é o que me vem na cabeça. Mas poderia ser qualquer coisa. Ah, pastor, você fala de futebol porque você não gosta? Provavelmente. Você está certo. Mas o que eu quero te dizer, querido, é o seguinte: tem nada de errado você ver jogo de futebol, nada de errado você participar dessas coisas, mas não deixe que isso seja mais forte do que a sua paixão pelo Senhor.
Eu vou, torço, visto a camisa. Um pastor conhecido meu, de uma igreja tradicional em Goiânia, era fanático pelo time do Goiás. E nessas igrejas tradicionais, eles pregam de terno. E o que ele fazia? Ele ia para o culto com a camisa do Goiás já por dentro do terno. Terno fechado. E ele cronometrava o culto para terminar o culto e dar tempo dele chegar no estádio. E ele já chegava no carro tirando o uniforme do Batman. Mostrando a sua verdadeira identidade. Aleluia. Você é livre, não é? Mas cuidado. Cuidado para que o anjo não se sinta desconfortável na sua casa. Eu quero que os anjos de Deus sintam-se à vontade entre nós. Porque entre nós há adoração. Amém, querido? Terceira coisa, já estou encerrando. Terceiro, fale do Senhor na sua casa. Fale do Senhor na sua casa. Principalmente você que é homem. Porque mulher eu sei que fala. Eu já te falei. Às vezes a mulher fala muito, mas as pessoas não param para ouvir. Mas o homem tem uma autoridade. Então você como homem não pode delegar e dizer, não, minha mulher fala das coisas de Deus, eu não. Eu falo de futebol. Não. Fale de Deus. Fale das coisas do céu. A Bíblia fala que os anjos disseram para Ló, ó, é o seguinte, nós vamos destruir a cidade. Viemos para salvar você. Tem mais alguém da sua família? Vamos ler isso na Bíblia? Olha o que diz, capítulo 19, verso 12. Então, disseram os homens, na verdade os anjos, a Ló, Gênesis 19, 12. Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, filhos, filhas. Por quê? Porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Ei, sorte dos meus genros. Entrou na bênção. Porque o anjo falou, tem genro aí? Tem filho, tem filha e tem genro. O anjo ainda perguntou. Faze-o sair deste lugar. Vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor se tem aumentado. Chegando até a presença do Senhor. E você pensa que é só clamor de oração que Deus ouve, hein? E então saiu Ló e falou com o genro. Os dois genros. Ele tinha duas filhas. Eles estavam para se casar. Casamento marcado. Ló falou para eles, levantai-vos, vamos sair deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. O que os genros fizeram? Oh, Ló, aleluia, vamos embora, o Senhor é conosco. Foi isso que eles falaram? Acharam que Ló estava fazendo piada. Por que eles acharam que Ló estava fazendo piada? Porque Ló não tinha costume de falar disso. Isso é igual eu em época de Copa do Mundo. Teve uma Copa do Mundo, eu não me lembro mais onde foi essa Copa, já tem alguns anos. Eu comprei uma enciclopédia. Porque eu detesto ficar por baixo nas conversas. E eu comprei uma enciclopédia. E eu cheguei na reunião de pastores, falando, não, você sabe, na Copa de 70, falei a escalação. Ninguém sabe a escalação. Mas Deus me deu uma boa memória. Eu não preciso de ler muitas vezes para saber as coisas. Aleluia mesmo. Li todas as Copas. Aí eles falavam negócio, eu falo, tá errado. Não foi essa Copa, foi outra, foi essa Copa. Aí eles começaram a rir. Por que eles começaram a rir? Porque eu não estou acostumado a falar disso. Como é que você está falando agora de Copa se você não sabe nada disso? Se não é o seu métier. Começaram a rir. Mesma coisa acontece quando você vai falar de Deus, quando você nunca falou. A boca entorta. Você fala sem jeito. Você fica um sorriso sem graça. A coisa não flui. Porque ninguém está acostumado a te ouvir. Está falando de Deus, o fulano está falando de Deus. Não deixe isso acontecer, não, amado.
Fala de Deus para os seus filhos, fala enquanto é tempo, enquanto eles são pequenos. Conta para eles a sua história com Deus, seu testemunho. Conta para eles as histórias da palavra de Deus. Fala que há um Deus que os ama, que cuida, que vai fazer proeza na vida deles. Mas fala de Deus para eles. Fala na hora de almoçar, fala na hora que se for levar eles para a escola. Mas fale o tempo inteiro, fale de Deus. Porque no dia que você falar para ele, filho, prepara, o anjo vem buscar, ele não vai rir de você. Ele vai levantar e vai correr junto com você, porque ele creu, tem o mesmo coração, porque um pai falou. Precisamos de homens aqui que falem. Fale na sua casa, repita o que eu falo, não fale meu nome. Sim, porque tem uma coisa chata, é isso, né? Pastor Luiz falou, pastor Luiz. Não, as pessoas ficam com raiva de mim. Para de falar meu nome. Teve um irmão que converteu, ele falou que tinha tanta raiva de mim que ele ouviu meu nome, dava calafrio nele. Porque a mulher dele falava o dia inteiro do pastor Luiz e colocava o som para tocar a pregação do pastor Luiz. Ele ficou com raiva. Então não deixa ninguém com raiva de mim. Fala o que eu falo, mas não menciona meu nome. Menciona o nome dele. Está me ouvindo? Se alguém falar, não, mas onde você aprendeu isso? Fala, o Senhor me ensina. Quem está te ensinando aqui não é o Senhor, não? É o Senhor que está te ensinando? Então fala para ele, Deus me ensina. Não precisa te ensinar que maneira. Mas fala. Fala sem receio. Desperta o interesse. Não é? É isso que Ló não fez, infelizmente. Você sabe, aqueles 2 genros podiam ser salvos. Aqueles 2 genros podiam ter sido salvos. Não foram só porque Ló não conversava das coisas de Deus em casa. Se perderam só por causa disso. Se Ló conversasse, os anjos iriam salvá-los por causa de Ló. Por causa de você, filho. Vai ter genro e nora que vão entrar para a bênção na sua casa. Só porque sua casa é abençoada. Meus 2 genros devem estar me ouvindo aqui agora. Eles devem estar escondendo debaixo da cadeira aí. Tudo abençoado. Der sorte mais. Por quê? Porque eu falo de Deus. Não interessa a circunstância, o Senhor está no meio. Não importa o dia da semana, o Senhor está no meio. Eu falo do Senhor. Se eles querem ouvir ou se não querem, não importa, eu falo do Senhor. Eu gosto de almoçar todo domingo em família. E o que você acha que a gente faz? Fala do Senhor. Vamos comentar o que eu preguei agora. Aleluia! Está convidado, eu aceito convite para almoço também. Alguém me perguntou isso essa semana, eu quero dizer que eu como, tá? Não cheguei nesse nível angelical ainda. Então você pode me convidar. 4º princípio que eu quero enfatizar com você. Gênesis 19, verso 31. Diz a Bíblia então, que Deus mandou aquele cataclisma, uma coisa impressionante. Destruiu aquelas 2 cidades. Ló foi salvo. Daqui a pouco eu falo da mulher dele. Mas a mulher foi salva também. E agora ele tem 2 filhas. E as 2 filhas também não entendiam das coisas de Deus. Infelizmente Ló nunca compartilhou com elas verdades espirituais. E elas disseram o quê? Vamos ler? Capítulo 19, verso 31. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho. E o que mais, meus irmãos? Não há homem na terra. Elas acharam que o mundo tinha acabado. Não há homem na terra que a gente possa se casar. Essa aqui é uma palavrinha para as irmãs solteiras que estão aqui hoje. Qual que é a conversa mais comum que a gente ouve aqui? Não tem homem na igreja. Só tem menino. Não tem homem nessa igreja. Então eu tenho que sair e procurar um lá fora. É isso que acontece. Quando não te ensinam, quando você vive em Sodoma, os seus critérios, os seus padrões caem muito. Elas viviam em Sodoma, estavam acostumadas a verem incesto acontecendo. Era uma cidade de orgias inimagináveis. Elas estavam acostumadas com aquilo. Elas disseram, olha, não tem homem. E praticaram o incesto. Presta atenção.
Esse espírito que diz para você que não tem homem na igreja, é o espírito que estava ali nas filhas de Ló. Eu repreendo ele na sua vida em nome de Jesus. Você não tem que ir lá fora procurar. O Senhor vai mandar para você aqui dentro. Você crê nisso? Muitos anos atrás, me lembro de uma irmã, foi estudar na Inglaterra, numa escola para missionários, estudar inglês, mas ela era missionária. E ela já estava perto dos seus 50 anos de idade, 48, e aí ela falou para mim: olha, pastor, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu agora vou ser missionária. Essa questão do casamento, o Senhor decidiu por mim. E ela então foi para um país do norte da África. Isso foi 3 meses depois. Chegando lá, ela encontrou um gringo que olhou para ela, falou: você é a mulher dos meus sonhos. Apaixonou por ela, casou com ela. Ele era europeu, missionário europeu, mas Deus estava preparando ele lá na África para ela. Deus pode estar preparando para você alguém hoje, você não está nem percebendo. Pastor, Deus pode fazer alguém converter? Pode. Só para casar comigo? Pode, Deus é bom. Você vai converter porque estou precisando de você para casar com a minha filha. Pais podem fazer isso. Deus pode todas as coisas. Mas olha para cá. Não diminua o seu padrão. Não fique dizendo que não há homens na igreja. Isso foi o que elas disseram. Nós não. Nós dizemos, tem sim. Vai ter homem para toda mulher casar aqui em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Agora, não tem que ser necessariamente aqui, viu? Você pode ir em outros apriscos. Eu te libero. Mas traz ele para cá. Goiânia tem muitos apriscos. Nós não somos a única igreja, nem somos a melhor, nem a mais maravilhosa. Somos apenas mais uma igreja. Deus tem muitos apriscos, então tem muitas ovelhas. Então você pode ir procurar no outro aprisco. Vai dar uma olhada. Vai um domingo, erga o olho. Quem sabe você não vai enxergar. Se você enxergar, lembra de mim. Vou levar para a videira. Não vai para a igreja dele, não. Mas se ele achar que os pastores aqui são doidos, você vai para a igreja dele. Porque a mulher segue o homem. Quantos dizem amém? Mas eu vou encerrar falando agora um pouquinho da mulher. Ló e a sua família foram salvos da condenação. A Bíblia fala que eles demoravam a sair. Demorava a sair, o anjo teve que puxar eles. Por quê? Porque eles eram apegados em Sodoma. Eles eram apegados aos bens. Eles eram apegados à posição que ele tinha na cidade, o status. Tinha coisas, muitas coisas que prendiam eles ali. Então eles não estavam liberados em Deus. Tem uma ilustração simples que eu gosto muito, do trigo. Os entendidos, eu não sou entendido, vou repetir porque eu aprendi assim. O trigo, quando ele amadurece, a raiz solta. E a espiga cai, tomba. E quanto mais maduro, mais ela tomba e mais a raiz se solta. Quando a raiz está solta, chegou a hora de passar a foice. Facilmente a foice é passada e o trigo é colhido. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Quanto mais a sua raiz nesse mundo está solta, mais fácil para você ser levado no arrebatamento. Quanto mais enraizado, preso, Senhor, eu vou, mas primeiro eu quero ver quem ganha essa Copa. Quanto mais preso, enraizado, mais difícil de ser ceifado. Agora, não quer dizer que você vai para o inferno não, tá bom? Ló não foi condenado. Foi condenado? A mulher de Ló foi condenada? Ela morreu? Junto com os moradores de Sodoma? Não, nada disso. Na verdade, no capítulo 19, no verso 22, os anjos disseram para Jó, 19, 22, nós não podemos fazer nada enquanto vocês não tiverem saído daqui. Olha lá, nada posso fazer, é o anjo dizendo, enquanto você não tiver saído daqui. Olha para cá, Deus vai mandar o juízo, o dia da ira virá, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não pode fazer nada
enquanto você estiver aqui. Você vai ter que ser tirado primeiro. Aí vai cair fogo do céu como caiu em Sodoma. Quantos dizem amém? Mas eu não quero ser salvo como que através do fogo. Porque essa foi a salvação da mulher de Ló. A Bíblia fala, o Senhor diz, para sair, correr para a montanha e não olhar para trás. Esse olhar para trás, Jesus disse, qualquer um que põe a mão no arado e olha para trás, olhar para trás significa o quê? Está apegada demais às coisas daqui. Então quem põe a mão no arado não deve ficar apegado. Não quer dizer que você não vai fazer negócio, não pode prosperar, não pode ganhar dinheiro. Faça tudo isso, tenha tudo isso, mas tenha como se não tivesse, faça como se não fizesse, viva como se não fosse daqui. Seu destino não é esse, você é um peregrino nesse mundo, seu destino é a glória do céu. Amém? Essa é a verdade. Mas aquela mulher olhou para trás, diz a Bíblia, e ela então se tornou uma estátua de sal. Veja, não foi condenada junto com os ímpios, mas também não chegou do outro lado. Lembra do povo de Israel no deserto? Eles foram condenados no Egito, sim ou não? Mas entraram em Canaã? Esse é o significado da mulher de Ló. Foi liberta do Egito, não sofreu a condenação, mas não entrou em Canaã, o desfrute da vida plena e abundante. Eu não sei quanto a você, eu quero levar minha família para lugares altos em Deus. Lugares altos em Deus. E Deus está movendo entre nós, querido. Esse jejum está sendo muito poderoso, porque está mudando casais e está mudando de maneira abrupta, repentina, poderosa e definitiva. Definitiva, sem retorno, sem volta. O Espírito Santo está movendo na sua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Aleluia.